Olá, meus queridos alunos do nono E, reta final aí do curso de Direito, acabando o semestre. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, de acordo com o momento que você está assistindo a nossa aula. Adentramos hoje aí, até avançando aí o nosso conteúdo programático, enfim, mas dentro da concepção da sucessão testamentária, onde na última aula vimos aí acerca do testamento aberto, do testamento cerrado, dos testamentos especiais do aeronáutico, do marítimo, do militar. Vamos adentrar na aula de hoje, uma aula mais sucinta, uma aula pontual, fechando a sucessão testamentária. Vamos abarcar acerca dos codicilos. Creio que já tenha dito nas aulas presenciais, porque foi algo hilário, algo atípico, quando um aluno há 3 anos atrás ou 4 anos atrás colocou na prova o conceito de codicilos escrevendo crocodilos. E aí os crocodilos são, e aí eu aguardava que viesse uma explicação brilhante, se são répteis, se são anfíbios, se vivem na terra, se vivem na água. Qual era a concepção aí em relação aos crocodilos? Mas não, o conceito veio bacana. E aí vamos lá, na aula de hoje adentrar então aí ao nosso penúltimo tópico, deixando para a próxima semana o fechamento com o inventário, certo? Na aula de hoje então vamos verificar aí o fechamento da sucessão testamentária. Estamos na 10ª semana aí de pandemia, enfim. Faço o convite a todos vocês já para irem estudando a prova, semana de prova, as provas já estão marcadas, enfim, mas na próxima aula já falo um pouco mais da nossa data de prova, falo aí da definição também das questões, enfim. Na aula de hoje vamos nos limitar e focar aí no acerca dos codicilos. Professor, o legislador do Código Civil pontuou acerca dos codicilos aonde, meus queridos? No artigo 1881, artigo 1885 do Código Civil está destinado ali os codicilos, ou seja, ele está dentro da concepção máxima dos testamentos. Sim, na verdade, os codicilos, a sua conceituação, codicilos é um pequeno código. Codicilos é uma pequena declaração de última vontade, e sendo um pequeno código, uma pequena declaração, é certo que só poderá falar de coisas de pequena monta, seguindo uma regra lógica, uma estrutura lógica da questão dos codicilos. Se é algo apequenado, enfim, é certo que o que pode ser falado nele também é algo aí apequenado. Bom, codicilos então, tido como pequeno código, aí uma pequena declaração de última vontade sobre bens de pequena monta. Essa aí a concepção da doutrina, enfim, é um documento escrito que estabelece a vontade da pessoa que seja realizado após o seu falecimento, mas não se confunde com o testamento, porque o testamento para questões de grande monta e os codicilos para questões pontuais aí. Então esse é o conceito aí trazido pela doutrina acerca dos codicilos. Professor, toda pessoa pode realizar um codicilo? Sim, toda pessoa que é capaz de testar, de realizar um testamento, poderá, mediante escrito particular, aí, realizar o codicilo, porque o codicilo é menos do que o testamento. Professor, e se a pessoa faz um codicilo e depois faz um testamento? O que está contido no testamento, que vem de forma conflitante a revogar, a alterar a concepção do codicilo, aí, enfim, revogado? Sim, porque o testamento é revogado. Pode no codicilo, petition, muita atenção nisso na estrutura do codicilo. Pode o testador, faz o testamento, define a sua declaração de última vontade e depois pode no codicilo modificar, ou seja, caso deixe então aí o testamento, pode no codicilo o autor nomear ou substituir os testamenteiros. Então mantém a estrutura, né, dos bens que lá estão no testamento, porque não cabe ao codicilo estrutura de bens de grande monta, então está lá no testamento, mas alterar aí as partes que estavam nomeadas para serem aí os testamenteiros, pode haver aí a substituição do testamenteiro dentro da utilização do codicilo. Professor, se os codicilos estão dentro da concepção do testamento,
Se não há testamento, apenas codicilo, ele tem validade? Tem validade. O codicilo tem validade por sua própria concepção, por sua própria estrutura, devendo ser assinado por aquele que o subscreveu, por aquele então de cujos, por aquele que deixou aí os seus respectivos bens destinados a outro, assinado e datado. Professor, legal. O que pode conter efetivamente nos codicilos? Acompanhe comigo aí. É possível ser feito disposições especiais sobre o próprio enterro, sobre esmolas de pouca monta, certas e determinadas, ou seja, tem que ser aí de forma clara, certo e determinado, efetivamente o que está sendo destinado, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, ou seja, aí define a localidade, assim como legar imóveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Então joias aí de uso pessoal, naquela dinâmica de pouco valor, também podem ser objetos aí de codicilos, né, de serem aí nessa declaração de última vontade, por essa modalidade mais sui generis, mais tranquila. Bom, 1881 do Código Civil, acompanhe comigo. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais aí sobre o seu enterro, esmolas, etc., assim como vínhamos adiantado. Então, o dispositivo legal que disciplina o que pode conter é o 1881, desculpa. 1882 fala os atos a que se refere o artigo antecedente, ou seja, esses atos que podem ser declarados, salvo direito do terceiro, valerão como codicilos, deixa ou não testamento ao autor, ou seja, o testamento não é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual não é possível aí se ter o codicilo. Testamento, então, em nada é necessário para validade do codicilo, desde que não venha ferir aí efetivamente direito de terceiros. Legal? O 1883 diz: pelo modo estabelecido no 1881, poder-se-á nomear ou substituir testamenteiros, né? Testamentários que realizam, testamenteiros ali dentro da concepção, já falamos isso também, acerca da possibilidade de substituição por meio do codicilo. Se já houvesse um testamento previamente, o codicilo pode vir e pontuar aí essa respectiva substituição. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais, exceto que atos futuros, e aí tempus rest actum, ou seja, se o ato próximo traz conjecturas, ou seja, o ato mais novo, o ato mais perto da morte daquele que faleceu, ele então tem sempre prevalência sobre os atos mais antigos, acerca da concepção própria do instituto, aí, da estrutura da revogação em face de atos novos que entram em conflito com fatos anteriores pretéritos. Nessa declaração de última vontade é sempre a declaração mais próxima ao falecimento que se tem aí a conjectura de efetividade para a declaração de última vontade, certo? Havendo testamento posterior de qualquer natureza, estes não vier a confirmar ou vier a modificar a estrutura do codicilo. E por fim, meus queridos, lá nos termos do artigo 1885, dentro dessa estrutura do codicilo, que já vimos aí de forma exaustiva, que é algo apequenado, é uma estrutura de testamento menor, uma ausência de formalidades em face do objeto da sua estrutura de caráter objetivo, ser aí mais tranquila, mais minimizada, de joias de uso pessoal, roupas de uso pessoal, pequena esmola, aí não tem inúmeras formalidades, enfim, que recai sobre a estrutura do codicilo. Bom, o codicilo também, nos termos do 1885, fechando aí, se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado, ou seja, aquilo que vale para o testamento cerrado, acerca, que é o testamento fechado, para a possibilidade de abertura, quando do falecimento daquele que testou, terá a mesma primazia, a mesma estrutura para a abertura do codicilo quando fechado. Bom, com isso encerramos a aula de hoje aí
acerca dos codicílios, que é, dentro da sucessão testamentária, uma disposição aí minimizada, enfim, da estrutura de um testamento quando estamos falando aí de questões de pequena monta. Meus queridos, essa é a nossa penúltima aula, reta final. Vocês já estão no final do curso também, muito estudo, enfim. Eventuais dúvidas, canto superior direito aqui. Na próxima aula vou trabalhar com vocês, vamos falar um pouquinho aí da prova de vocês, tá bom? Grande abraço a todos vocês.